Período entre guerras. Regimes totalitários. Na atualidade, as discussões sobre política incendeiam a internet e fazem até mesmo grandes amigos brigarem por conta de assuntos que às vezes pouco conhecem. Neste contexto, uma palavra sempre aparece de forma recorrente, quase sempre como xingamento: fascista. Mas afinal, o que foi o fascismo? Quando, onde, por que surgiu? Que tipo de ideias pregava? É o que vamos ver agora neste resumo sobre os regimes totalitários no período entre guerras. Após a Primeira Grande Guerra, a Europa empenhava-se na reconstrução do que fora destruído pela violência das batalhas. Nessa época, ocorreu uma descrença para com a democracia e o capitalismo, pois eram vistos como sinônimo de individualismo, desorganização e fraqueza. Desta forma, socialistas, animados pela conquista do poder na Rússia, avançavam rapidamente, e isto trazia medo e instabilidade. Os ricos temiam por suas propriedades, ao passo que os pobres temiam a morte e a destruição, que inevitavelmente seriam trazidas pela fúria revolucionária. No entanto, o próprio socialismo, após a Primeira Guerra, se encontrava em uma espécie de crise teórica, pois os fatos da realidade acabaram por desmentir o que havia sido previsto na teoria. Primeiro porque os proletários de todos os países não se uniram para enfrentar a burguesia, mas sim pegaram em armas para lutar entre si pelo interesse da burguesia dos seus próprios países. Segundo, porque a revolução, ao invés de ocorrer no país mais desenvolvido e rico, foi acontecer justamente numa das regiões mais pobres e atrasadas da Terra, na Rússia. Desse modo, a descrença para com a democracia e o capitalismo e o medo do avanço do socialismo fez com que algo que já era forte desde o fim do século XIX ganhasse ainda mais força: o nacionalismo, que será uma base importante dos regimes totalitários e autoritários que surgirão no período. Antes de prosseguirmos, é interessante salientarmos a diferença entre um regime autoritário e um regime totalitário. Os regimes autoritários são, na maioria das vezes, governos militares, quase sempre de direita, com uma forte autoridade no cumprimento das leis. Mas, no geral, esse tipo de governo não se importa muito com o que as pessoas fazem em suas vidas. Já um governo totalitário procura controlar absolutamente tudo: a economia, a política, a cultura, as artes e, principalmente, o pensamento. O fascismo foi um regime totalitário, surgido na Itália, que estava em uma situação bastante difícil após a guerra. É neste cenário que aparece a figura de Benito Mussolini, um revolucionário socialista que, expulso do partido, desenvolveu uma ideologia baseada nas ideias de Giovanni Gentili. Este dizia que não era a luta de classes que movia a história, mas sim a luta entre nações, que estariam divididas entre nações proletárias, produtivas e trabalhadoras, e nações burguesas, parasitárias e improdutivas. É desta espécie de mistura entre marxismo heterodoxo e nacionalismo que surge então o fascismo. O fascismo logo ganhou grande popularidade. Agradava ricos e pobres. Era ao mesmo tempo contra o terror vermelho do socialismo internacional e contra o capitalismo explorador. Era nacionalista e patriótico, e prometia empregos e proteção aos trabalhadores. A ascensão de Mussolini ao poder foi meteórica. Além do discurso forte, empolgante e carismático, também foi formado o Fascio de Combattimento, núcleo duro do partido fascista, cujo símbolo remontava à Roma antiga. Um machado envolto em um feixe de varas que representava a força do governo. Os camisas negras, como também eram conhecidos, enfrentavam os opositores com violência e logo monopolizaram as ruas. Em 28 de outubro de 1922, ocorreu a Marcha sobre Roma, uma demonstração de poder de Mussolini e dos fascistas.
Encurralado, o rei da Itália, Vítor Emanuel III, nomeia Benito Mussolini como chefe de governo na Itália. No governo, Mussolini prende opositores e centraliza todo o poder em suas mãos. A recuperação econômica agradou a burguesia, e a Carta de Lavoro concedia direitos aos trabalhadores e foi imitada pelo mundo inteiro. No entanto, o direito de greve foi suprimido e os sindicatos foram ligados ao governo, o que enfraqueceu os socialistas, que precisavam dos sindicatos e das greves para formar militância. A censura foi instaurada e as críticas ao governo fascista foram criminalizadas. Para agradar a Igreja, Mussolini assina em 1929 o Tratado de Latrão e cria o Estado do Vaticano, sede mundial da Igreja Católica. Para ganhar apoio do exército, Mussolini prometeu trazer de volta a glória do Império Romano. Em 1935, promove a invasão da Etiópia. Enquanto isso, na Alemanha, um tipo diferente de fascismo iria nascer, o nazismo. Da mesma forma que os fascistas trocaram a noção de classe do socialismo pela nação, os nazistas trouxeram a ciência antropológica da época ao debate político e introduziram o conceito de raça. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se encontrava em uma situação terrível. O Tratado de Versalhes impusera pesadas restrições ao povo alemão e a recém-criada República de Weimar não parecia ter a menor noção de como lidar com a crise generalizada. Além do avanço do socialismo, havia a inflação, que atingiu níveis absurdos. O marco alemão valia tão pouco que era preciso de um carrinho de mão cheio de dinheiro para se comprar um único pão. É no meio desta confusão que um jovem austríaco chamado Adolf Hitler vai se tornar um fenômeno na Alemanha. Antes da guerra, Hitler viveu quase como um mendigo e vendia desenhos para sobreviver. Queria se tornar um grande artista. Mas foi durante a Grande Guerra, onde Hitler atuou como mensageiro, correndo entre as trincheiras e desviando dos tiros de metralhadora, que ele encontrou sua vocação: falar para o público. Decidiu que entraria para a política para ajudar o sofrido povo alemão. Ao fim da guerra, Hitler continuou engajado no exército e trabalhava espionando pequenos partidos subversivos. E foi numa dessas operações de espionagem que Hitler conheceu em uma cervejaria o Partido dos Trabalhadores Alemães. Ao invés de denunciar a subversão da organização, Hitler entrou para o partido e rapidamente tornou-se o seu líder. O nome do partido foi alterado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, mais conhecido como Partido Nazi ou nazista. Influenciados tanto pela ciência da época quanto por ocultismos de procedência nórdica e oriental, os nazistas adotaram como símbolo a suástica ou cruz gamada, antigo símbolo dos povos indo-arianos. Como dito antes, uma característica marcante do partido nazista era o racismo. Por incrível que pareça, isso não era visto com estranheza pelas pessoas, nem mesmo pelas mais cultas, pois apoiava-se na ciência da época, que não tinha o menor constrangimento em pregar a existência de raças inferiores. Para os nazistas, a pior raça que existia era a dos judeus. Estes seriam culpados tanto pelo capitalismo explorador e especulativo, quanto pelo socialismo internacional e a decadência moral do Ocidente. Por não acreditarem na democracia, os nazistas tentaram tomar o poder através de um desastrado golpe que procurava imitar a Marcha sobre Roma de Mussolini, o Putsch de Munique, em 8 de novembro de 1923, também conhecido como o Putsch da Cervejaria.
O golpe foi um verdadeiro fracasso e Hitler acabou sendo preso. Na cadeia, Hitler organizou suas ideias e escreveu seu livro chamado Mein Kampf, em português, Minha Luta. Nesta obra, a doutrina nazista ganhou corpo, e quando Hitler saiu da cadeia, foi visto como uma espécie de herói nacional. Após a crise de 1929, parecia que Hitler e os nazistas eram a única esperança para a Alemanha. Ainda mais por conta das SA, uma força paramilitar do partido. Também conhecidos como camisas marrons, eles desbaratavam violentamente outros grupos políticos. Em 1932, o Partido Nazista elegeu 230 deputados para o Reichstag, o parlamento alemão. Um ano depois, por conta de um misterioso incêndio no parlamento que os nazistas atribuíram aos judeus e comunistas, a população alemã pressionou para que Hitler fosse nomeado chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg. Em 1934, o presidente Hindenburg morre e Hitler assume o poder supremo com o título de Führer. Da mesma forma que seu ídolo Mussolini, Hitler centraliza o poder em suas mãos e persegue os opositores políticos. Democratas, comunistas e até mesmo a SA, que ajudou Hitler a tomar o poder, foi perseguida e desmobilizada. Seus integrantes foram presos e até mesmo mortos. No lugar da SA surge então a SS, Polícia Política, e a Gestapo, Polícia Secreta, muito mais fanáticos e criminosos. No entanto, a população inicialmente anima-se com o governo, por conta da recuperação econômica. O rompimento com as humilhantes regras do Tratado de Versalhes também agradam o exército. A Áustria é anexada à Alemanha, assim como a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. A censura foi implantada e todos os partidos políticos foram criminalizados. Milhões de empregos são criados em imensas obras públicas. Em 1935, as leis de Nuremberg retiram a cidadania alemã dos judeus, que acabam por se tornar cidadãos de segunda classe. Os regimes totalitários da Itália e da Alemanha não foram os únicos da história. No entanto, foram protagonistas e principais causadores, juntamente com o Império do Japão, de um dos maiores desastres da história, a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é outra história. Este foi apenas um breve e superficial resumo sobre os regimes totalitários no período entre guerras. Se você quiser realmente aprender, não só sobre este assunto, mas sobre qualquer um outro, deve parar de assistir vídeos no YouTube e começar a ler livros e estudar. Os vídeos até podem ajudar um pouco, mas é nos livros que está o verdadeiro conhecimento. Vamos ficando por aqui e até a próxima, pessoal!